Agora, vem cá. Esse é um problema sério que a gente tem aqui. Aliás, estava ouvindo uma frase hoje, né? Diz que a justiça não... A justiça tarda, mas não falha. Mas aí já tem um outro ponto, que diz assim que quando a justiça tarda é porque ela falha, né? Mas nós temos muitos casos, infelizmente, de crime sem solução. E o que estaria por trás do sumiço do casal Cauane e Rubens? Um caso que nunca foi totalmente esclarecido, apesar dos suspeitos terem sido presos e um deles ter morrido na cadeia. Você vai ver na segunda reportagem como a polícia montou o quebra-cabeça para descobrir os assassinos do casal. E uma revelação chocante: depois do casal cair na emboscada feita pelos acusados, o filho de Rubens e Cauane, um bebê na época com 4 meses, teria presenciado a execução dos pais no tribunal do crime. No dia 16 de setembro, mais de um mês após o desaparecimento misterioso, o abandono do bebê e do veículo incendiado, a polícia começou a desarticular o bando. Primeiro, os investigadores prenderam 2 homens que estavam em Umuarama, cidade a 70 quilômetros de Goiuerê. Mauro José Cavalcante Sobrinho, de 57 anos, conhecido como Ceará, e Alessandro Benatti de Souza Júnior, 24 anos, com o apelido de Muhammad. Ambos que trocaram mensagens com Suziane sobre a morte do casal. Os dois, com diversas passagens pela polícia, eram considerados de alta periculosidade. Na sequência, 1 a 1, como num quebra-cabeças, onde as peças são encaixadas, a quadrilha que agia na região foi sendo desbaratada. Para executar Cauane e Rubens Biquete, as investigações apontaram que pelo menos 9 pessoas tiveram participação. A irmã de Rubens, que é advogada e acompanhou todo o trabalho, hoje atua na assistência de acusação aos envolvidos. Segundo ela, cada um dos acusados na época teve participação direta. Suziane, por exemplo, seria a mandante do crime, enquanto o marido, Dionim, estava preso, acusado de tráfico. Como ela sabia que o Mohamed acreditava que a Cauane estava denunciando o tráfico ali, ela se valeu já dessa raiva que o Mohamed tinha, porque estava estragando os negócios dele, né? Para conseguir o intuito dela, que era desaparecer com a Cauane. Já Mauro José Cavalcante, o Ceará, teria sido o mentor do sequestro e da execução do casal. Antes do desaparecimento, ele ligou para o meu irmão. Ele ligou, pediu para um rapaz ir levar o celular para o meu irmão, chamou ele no portão e ele falou pro meu irmão que era para ele fazer a Cauane calar a boca ou algo ia acontecer. Alessandro Benatti, ou Muhammad, foi o homem que armou a emboscada e teria ficado responsável pelo desaparecimento dos corpos. Outro que foi preso suspeito na época é Lucas Vinícius Pimenta, o Luquinha. Conhecido por ser comparsa de Ceará e outros crimes, teria ajudado Muhammad na ocultação dos cadáveres. A informação primária era de que sim. Entretanto, durante as investigações, nada disso conseguimos comprovar. Então, por isso, o Lucas não chegou a ser denunciado. Alessandro Farias, ou Grilo, como é conhecido, teria sido o homem que, segundo as investigações, atraiu o casal para a emboscada, com o intuito de vender uma arma para o marido de Cauane. Ele estava se sentindo ameaçado pelo Mohamed. Mal sabia ele que o Mohamed e o Grilo trabalhavam juntos. Fidelício dos Santos, o tio Negão, preso com Suziane, atuava como um olheiro do tráfico e sabia da morte do casal. E por último, James Ademir Pereira, acusado de um outro homicídio. Foi na casa dele que a polícia recuperou os objetos roubados na residência de Cauane e Rubens, e que foram todos reconhecidos pela família do casal. Nenhum dos acusados assumiu a participação ou contou onde foram jogados os corpos de Cauane e Rubens. A polícia chegou a fazer escavações na casa de um dos acusados, mas nada foi encontrado.
Quase 2 anos após o desaparecimento do casal, a peça que falta para fechar o quebra-cabeças nunca foi encontrada. Cauane e Rubens continuam desaparecidos. E para complicar ainda mais, de todos os presos na época, apenas o Mohamed, Suziane continuam atrás das grades. Se não bastasse isso, Mauro José Cavalcante, o Ceará, que por ser o mais velho poderia contar o que eles fizeram com os corpos, morreu atrás das grades em um suposto ataque cardíaco. Fomos até o local onde, de acordo com os familiares de Rubens e Cauane, a emboscada ao casal aconteceu. Foi nesse cruzamento na rodovia PR-180, em direção ao município de Nova Aurora, no noroeste do Paraná. Após serem sequestrados, Rubens e Cauane foram trazidos até essa estrada rural, que dá acesso à ponte do rio Piquiri. Nessa área, a polícia não encontrou nenhuma marca, informações ou algo que pudesse levar à identificação não só dos assassinos, daqueles que participaram de toda a ação criminosa e dos corpos de Cauane e Rubens. Mas a família não tem dúvidas que foi exatamente aqui que tudo aconteceu. Após serem sequestrados, os dois foram mortos na frente do filho de apenas poucos meses. E só depois é que a criança foi abandonada na calçada de uma residência em Goiôerê. Certeza que a criança estava junto? Certeza absoluta. A mãe de Cauane contou ainda que antes dos dois serem mortos, ela tem certeza que o casal foi torturado pelos bandidos. Falaram que estupraram ela, que tiraram o silicone do peito dela, que eles ficaram o tempo todo com o Cauã de ponta cabeça, falando que ia matar o Cauã para eles, na hora que pegou. Então, tudo isso. A irmã de Rubens tem 2 certezas. A de que Suziane presenciou e até ajudou na execução, e também de que ela inventou toda a história de que a amiga e o marido haviam denunciado eles para a polícia por tráfico de drogas. Tudo isso para que os dois fossem mortos. A manipuladora de toda a situação, quem levou os outros a cometerem esse crime, quem convenceu os outros a cometerem esse crime foi ela. Porque ela ameaçava a Cauane na cara dura, ela ameaçava, além das ameaças, ela foi, né? Ela falou até para uma amiga da Cauane, né? Que a Cauane ia ser enterrada, nem caixão a Cauane ia ter. Nem caixão, que ela não merecia nenhum caixão. Mesmo sem ter mais esperanças de encontrá-los com vida, as famílias de Cauane e Rubens esperam encontrar os corpos para fechar todo o quebra-cabeças que envolve o misterioso desaparecimento do casal. Isso é bem dolorido, sabe? Você vai lutar para dar essa resposta a ela? Vou, até o fim. Eu quero minha filha. Eu quero. É meu direito, né? Meu direito como mãe, né? Amanhã na série Crime Sem Solução, você vai acompanhar a história da Miss Bruna Zico e do empresário Valdir Feitosa. Os corpos deles foram encontrados carburizados na caçamba de uma picape. Um crime brutal que até hoje não foi solucionado. Quem são os assassinos? Por que é tão difícil chegar até os criminosos? Muitas perguntas e poucas respostas. Uma cidade na rota do contrabando e do tráfico internacional de drogas. Invadir uma área de outro grupo é literalmente começar uma guerra. Mas seria essa disputa de facções que estaria por trás de um dos crimes mais misteriosos do Paraná? Na passarela, Bruna Zuco, 21 anos. Todos os dias, percorria cerca de 160 quilômetros, onde estudava em uma universidade. E foi após retornar para a cidade onde morava, depois de mais um dia em busca do sonho profissional, que ela foi vista com vida pela última vez.